sétimo ano, querido! Bem-vinda a mais uma videoaula de matemática comigo, a Prof. Dilcleia. E a nossa aula de hoje é sobre mínimo múltiplo comum, MMC, tá certo? Quais são os objetivos que a Prof. quer hoje? Determinar o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números e resolver problemas envolvendo o MMC, que é mínimo múltiplo comum. Então, a nossa videoaula vai começar e você vem comigo. Mínimo múltiplo comum. O menor dos múltiplos comuns, excluído zero. O que é excluir o zero? Tira ele de fora. Ele não é válido. Então, o menor múltiplo comum de dois ou mais números chama-se mínimo múltiplo comum, MMC. Tudo certo? Vamos lá, continuando. Consideremos os conjuntos dos múltiplos de 2 e 3. Então, vamos lá. Múltiplos do 2. Coloque essa cachola aí para funcionar. Múltiplos é uma palavra bonita para encontrar o resultado do número 2 na sua tabuada. Se você sabe a tabuada do 2, muito fácil. É chamado de múltiplos do 2. Quais são os múltiplos do 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e infinito. E quais são os múltiplos do número 3? Bota aí de novo essa cachola para funcionar. Múltiplos são os resultados da tabuada do número 3. Quais são esses resultados? 0, 3, 6, 9, 12, 15 e infinito. O que nós estamos considerando? Os múltiplos do 2 e do 3. Olha o que a prof está pedindo aqui. Obtemos os múltiplos comuns fazendo a intersecção dos conjuntos. Intersecção dos conjuntos. Coloca só os que são iguais. Então, quais os números que aparecem nos dois conjuntos? O 0 é tanto o múltiplo do 2 quanto do 3. O número 6 é múltiplo dos dois números. O número 12 é múltiplo também do 2 e do 3. Como que eu escrevo? Os múltiplos do 2 e intersecção com os múltiplos do 3 ficou 0, 6, 12. Olha de novo e fala 0, 6, 12. Se eles são infinitos, como eu poderia encontrar o próximo número, gente? Pensa um pouco, ó. Do 0 vai para o 6, do 6 vai para o 12. Esta sequência aumenta de 6 em 6, não é assim? Então, o próximo número poderia ser o 18, né? Tá? Olha lá, fica ligado. Continuando aqui. Excluindo o 0, quer dizer, tira o 0 desta sequência. Quem é o menor múltiplo comum entre o 3 e o 2? O número 6. É desta maneira que você pode encontrar o mínimo múltiplo de um número. Então, eu posso representar assim, ó. MMC entre 2 e 3 igual a 6. Isso que eu posso, que a prof mostrou aqui, você pode fazer assim, ó, lá no teu pensamento, se você conhece as tabuadas. Você já coloca que o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6, porque você sabe as tabuadas de cor. Aqui a professora quis recordar como que você faz para pensar este número, tá? E ainda assim, existe um processo prático para encontrar o mínimo múltiplo comum por decomposição simultânea. Determinar o mínimo múltiplo comum de 120 e 80. O que você vai pegar? Pega o 120 e 80 e vai dividir por quem? Pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Números primos. Então, do lado da barrinha só pode aparecer número primo. E 2 é número primo. Aí você vai fazer 120 dividido por 2, 60. 80 dividido por 2, 40. Esses dois números, tanto 60 quanto 40, são divisíveis por 2. 60 dividido por 2 é 30 e 40 dividido por 2 dá 20. Continua dividindo por 2. 30 dividido por 2 dá 15, 20 dividido por 2 dá 10.
Vejam que agora o 15 não se divide por 2, mas o 10 divide-se por 2. Então, você continua por 2. O 15 você repete e o 10 dividido por 2 dá 5. O 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5 e o 5 não é divisível por 3. Então, você vai repetir o 5. Agora, ficou só o número 5 e 5 é número primo, ele é divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1. Terminou a minha conta. O que eu faço com todos esses números que aparecem aí? Multiplica-os. Pegue todos esses números e multiplica. Você irá multiplicar o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E esta multiplicação, 240. Portanto, o MMC entre 120 e 80 é igual a 240. Fácil, fácil? Muito fácil, gente. Isso aí vocês fazem aqui, ó, muito rapidinho, tá? E é divertido fazer essas continhas. Vocês vão ver que é legal de fazer essa divisão do processo prático que usa só os números primos, tá bom? Vamos continuando ainda, ó. Ainda pelo processo prático, determinar o MMC de 14, 45 e 6. Ops, 3 números, professora? Sim, coloque os 3 números e vamos lá para a divisão dos números primos. Tem número par aí nessa sequência? Tem, então é divisível por 2. 14 dividido por 2 é 7. 45 não é divisível por 2, então você só repete esse número. 6 dividido por 2 é 3. Agora você tem os números 7, 45 e 3. Esses números, um deles ou 2 deles são divisíveis por 3. Então, é número primo, vou dividir por 3. 7 não dá, repete. 45 dividido por 3 dá 15. 3 dividido por 3 dá 1. Continuo dividindo por 3 porque o 15 é possível, tá? Repete o 7, que não dá certo. 15 dividido por 3 é 5. O 1 já terminou a conta. Agora eu tenho o 7 e o 5. Entre o 7 e o 5 é número primo, o 7 também, mas o 5 é menor. Então, eu vou dividir por 5. 7 não divide por 5, vou repeti-lo. 5 dividido por 5 é 1 e esse aqui já terminou. Eu ainda tenho o número 7 para fazer a divisão. 7 dividido por 7 é 1 e aqui deu tudo número 1. Terminei a minha conta. O que eu faço com todos esses números que apareceram? Multiplica-os. Você vai fazer 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7, que dá o resultado 630. Portanto, MMC entre 14, 45 e 6 é igual a 630. Isso através do processo prático. Imagine se fosse por múltiplo, gente. Iria demorar muito, né? Às vezes é fácil fazer pelo processo dos múltiplos dos números, quer dizer, eu sei a tabuada, e outras vezes não é vantajoso. Daí o processo prático vem e nos ajuda, tá? Agora, vamos para um próximo exemplo. Aqui eu tenho assim, ó. 2 viajantes de uma empresa saem a serviço no mesmo dia. O primeiro faz viagens de 12 em 12 dias e o segundo de 18 em 18 dias. Depois de quantos dias saem juntos novamente? Bem, aqui você já sabe que vai ser mínimo múltiplo comum, porque o título da nossa aula é este. Mas lá, quando você tem um monte de exercício um embaixo do outro, como que você vai saber que ele é mínimo múltiplo comum e não máximo divisor comum? O que nos dá a ideia de quanto tempo depois é sempre o MMC, tá? Daqui a quanto tempo eles irão sair juntos, eu vou tomar remédio juntos e irão acontecer novamente. Sempre que dá essa ideia, daqui a quanto tempo, pode fazer MMC que dará certo, tá bom? Então, vamos lá. Depois de quantos dias saem juntos novamente? O primeiro viajante sai a cada 12 dias e o segundo cada 18 dias. Então, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum do 12 e o 18.
Pego o 12 e o 18 e faço pelo processo prático. 12 dividido por 2 é 6, 18 por 2 é 9. 6 dividido por 2 é 3 e o 9 não divide, então eu vou só repetir este número 9. Agora eu consigo fazer a divisão por 3. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. Continua a divisão, porque temos que terminar tudo com 1. 1 é só descer, baixei. 3 dividido por 3 é 1. O que vai fazer com esses números aqui? Multiplica-os. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E o número é 36. O que quer dizer? Que o MMC entre 12 e 18 é 36. A pergunta era, depois de quantos dias eles saem juntos novamente? Depois de 36 dias, saem juntos novamente. Feito? Fácil esse exemplo? Vamos para mais um exemplo assim de probleminha? Vamos lá. Aqui, ó. Uma empresa possui 2 tipos de ônibus, tradicional e leito. O ônibus tradicional parte do terminal rodoviário a cada 60 minutos e o leito parte a cada 1h30. Se ambos partiram juntos às 12 horas, qual o próximo horário em que voltarão a partir juntos? Opa, agora tem mais informação e temos coisas que precisamos saber aqui, ó, tá? Vamos ver, uma empresa possui 2 tipos de ônibus, tradicional e leito. Ok, tá? Aqui isso não vai alterar nada na nossa matemática. O que altera na matemática é o ônibus tradicional parte do terminal rodoviário a cada 60 minutos e o leito parte a cada 1h30, unidades de medidas diferentes. Lá 60 minutos e aqui 1h30. Unidades diferentes, na matemática, cálculo não funciona. Eles precisam estar na mesma unidade. Então, 1h30 equivale a 90 minutos. Portanto, nós vamos determinar o MMC entre 60 e 90. MMC entre 60 e 90, pelo processo prático, vai ficar toda essa continha aqui, que agora você já está craque, já sabe fazer. E o MMC entre 60 e 90 é igual a 180 minutos, tá? Esse número, 180 minutos, eu vou dividir por 60 para transformar ele em horas, o que corresponde a 3 horas. Então, 3 horas depois partirão juntos novamente. Se eles partiram às 12 horas, a próxima vez que irão partir juntos novamente é daqui a 3 horas. Então, eu vou somar 3 horas ao número 12. 12 mais 3, eles irão partir juntos daqui às 15 horas. Ó. O próximo horário será 15 horas. Fácil, fácil, não é? Espero que você tenha entendido tudinho. Caso contrário, retome a explicação da videoaula, assista ela novamente. E importante, deixem esses exemplos escritos no seu caderno. Eles irão ajudá-lo, auxiliá-lo a fazer relações da pergunta com o modelo da resolução. Tudo bem? Estamos chegando ao final da nossa videoaula de hoje. Obrigado por sua atenção, um grande beijo da Prof. Dilcleia, até a nossa próxima videoaula e aguardo você lá. Tchau, tchau!